Olá você, como está? Você está no Eureka na TV, série Enem, aonde nós vamos discutir os mais diferentes temas com você, voltados à cultura de maneira geral. Cinema, quadrinhos, séries de TV, séries da mídia que estão por aí em todos os diferentes streamings. E para fazer esse trabalho comigo, estou aí com ninguém mais, ninguém menos que o professor Laércio de Mello. Bem-vindo, professor Laércio de Mello. Sempre bem? Entendeu? Laércio de Mello. Sensacional, né? De Mello. Tem muitos. Tudo bem, professor? Sempre bem. Até quando tá ruim, tá ótimo. Quando tá ruim, tá ótimo. Então tá beleza. Diga para mim, sobre qual tema vamos conversar hoje? Um tema que vem ganhando, quer dizer, sempre teve força, mas ganha mais ainda porque é um tema ligado à energia. O ser humano sempre brigou com a energia, fazendo essa introdução. Como assim brigou? Nós sempre precisamos de energia. Talvez a nossa maior invenção, vamos lá, a maior invenção de todos os tempos não é a roda, é o fogo. Por quê? Com o fogo nós podemos fazer a roda e muito mais. Com o fogo nós chegamos no celular e assim por diante. E é uma energia. E uma discussão importante nesse momento é a ideia da energia nuclear. Nós temos exemplos bons e temos exemplos ruins. E a ideia é sempre partimos das ideias ruins. Sabe para que os alunos me perguntam? Foi no Paleolítico, né, que o homem descobriu o fogo. Os alunos sempre me perguntam como ele descobriu o fogo. E né, complicado, sim. né? Como é que ele descobriu o fogo? Como é que ele descobriu? Na verdade, não é descobrir o fogo, é dominar o fogo. Exato. Né? Eu costumo dizer, né, que o homem estava caminhando pelo meio da floresta, lá o bando, de repente viu uma árvore pegar fogo por causa de um raio, né? Ele olhou aquele negócio, troço, aí ele chegou perto e na hora que botou a mão. Percebeu o que, esse troço? Né? Daí eu não sei se você ia ter esse grito, mas tudo bem. Não achou legal? Não, talvez. Melhor. Aí ele passou a utilizar o fogo, mas a princípio, utilizando o que você disse, ele carregava o fogo, ele era carregador de fogo, porque ele não sabia fazer. Sim, exato. Né? Dominar foi um processo demorado. Né? Porque então você tinha que mantê-lo, chegava numa caverna e mantê-lo sempre, quer dizer, era um desperdício de energia, toda hora você tem que ficar, alguém colocar ali para ficar cuidando da madeira e o fogo eternamente. Mas você estava falando sobre o domínio da energia. Daí um dia aprendemos a dominar o fogo. E hoje a nossa bronca é como é que nós dominaremos energias que nós possamos usar no dia a dia, sem que ela seja poluente ou que ela cause um dano tremendo, como no caso. A energia nuclear, que a gente vai debater agora, é o nosso grande sonho, porque a energia nuclear, ela ocupa um pequeno espaço, por exemplo, num local como Itaipu, olha a área que ela ocupa, daria para colocar dezenas de usinas nucleares dentro de Itaipu e gerando energia para o mundo inteiro. Só que existe o risco. E como é que a gente trabalha com essa ideia do risco? O ser humano tem que ser inteligente e achar um caminho para trabalhar com os erros que já aconteceram e pensar em futuros. E dentro desses erros, nós vamos conversar com você hoje sobre uma série que eu diria excepcional, né? E que é uma série, digamos assim, ela é romanceada, mas também é meio documental, né? Ela faz meio que um documentário, mas com todo o envolvimento, assim, de personagens. É uma história sendo contada, mas ela vai no ritmo meio, assim, de nos relatar o acidente de Chernobyl. É justamente a série Chernobyl, se nosso amigo aí puder colocar a imagem. Olha só... A produção Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, uma minissérie na realidade. Eu digo o seguinte, essa série é obrigatória para qualquer aluno que está no terceiro ano. Qualquer aluno que está fazendo cursinho, você deve vê-la. Porque você tem que trabalhar com a possibilidade de existir questões no seu vestibular, no seu Enem, a respeito deste tema, energia nuclear. Mas por que Chernobyl? Porque ela é o maior exemplo de desastre nuclear da nossa história. Então, você deve conhecer. Sempre o maior, depois você vai dissipar por acidente no Laércio, posso Japão. fazer um comparativo entre o acidente de Chernobyl e no Japão? Não, são coisas diferentes, né? Entre aspas, são coisas diferentes. O dano é o mesmo.
Só que a forma como aconteceu, veja, aí que por isso que eu disse, você precisa pensar no que aconteceu e fazer uma previsão lá na frente. Os japoneses tinham uma previsão para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. E vem o tsunami. Mas mesmo assim, o dano que teve no Japão foi bem menor do que o dano que teve na Ucrânia, né, que está no meio do conflito de toda a guerra. Sim, né? e esta minissérie, né, e ela retrata muito bem também o início do declínio de toda a burocracia soviética, né? Sim. Então você mostra ali como vai o declínio dessa burocracia e como ela começa a abalar as estruturas do próprio Estado, até no cuidado com as próprias usinas Sim. nucleares. Né? Eles foram negligenciando. Acho que é interessante nós mostrarmos onde que estava localizada essa usina, né, Kleber? Por favor, depois desse slide mostrando. Então esse já tinha acontecido, né, toda aquela história do incêndio, da explosão. Passa para o próximo slide, por favor. Vamos lembrar. Hoje, Chernobyl é uma cidade fantasma, tá? O que é uma cidade fantasma? O que se considera uma cidade fantasma? Esse conceito o aluno também tem que saber, porque isso pode estar lá no seu vestibular, no seu Enem. Cidade fantasma é uma área que existe como urbana, é uma cidade que ela existe, mas não pode ser habitada por algum motivo. Neste caso, é o motivo da radiação, perfeito? Então vamos depois da cidade fantasma, Kleber, mostra o parque, mais um dado aí, um parque que já não é mais imagem. habitado. Só volta um pouquinho, Kleber. Essa imagem, ela é muito emblemática, Sim. né? Quer dizer, um parque de diversões ali construído na cidade de Chernobyl e que jamais poderá ser usado, né? E olha atrás a quantidade de edifícios, de prédios que tiveram que ser abandonados. Por isso a ideia de cidade fantasma é um conceito. Por favor, você é do terceiro ano, você que está pensando no vestibular, no Enem, cidade fantasma é um conceito. E é de uma área urbana que, por algum motivo, que pode ser uma questão ambiental, nesse caso é um desastre ou um crime, tem que os soviéticos, pela ditadura que tinham, os dados nunca chegaram até nós de maneira mais concreta, quem cometeu esse crime de deixar vazar essa radiação, automaticamente... E ali a série faz algumas suposições nesse sentido, né? Sim. Porque a gente não pode esquecer que tem alguns dados de ficção e é uma série produzida por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha. Então, não é uma série que envolva uma própria produção russa, digamos assim. Então, você tem um olhar meio negativo na série, também em relação à própria estrutura soviética, à postura dos então soviéticos. Né? É interessante você sempre veja a fonte. Cada um, se fosse feito pelos russos, teria uma visão. Se fosse feito, e agora como tem Alemanha envolvida, Estados Unidos, Reino Unido, tem outra visão. Mas é interessante saber a visão deles. Primeiro que isso aí é resultado da Guerra Fria. Agora mostra para nós ali aquele primeiro mapa, Kleber, por favor, que tá, olha a posição ali. Você está vendo a Rússia e a Ucrânia. Lembre-se que a Ucrânia era da Rússia, mas ao sul ali está... Da União Soviética. Então, União Soviética, né, que está o Mar Morto, que é a saída que a Rússia tem para as águas mornas. Então, essa posição, eles têm que entender que isso que você está vendo aí, Bielorrússia, Ucrânia, era isso o União Soviética. Né, sempre da Rússia em relação à Crimeia. Sim, exato. A Crimeia, aquela península, era da Rússia. Aliás, quem deu isso para a Ucrânia foi o Nikita Khrushchev, que era ucraniano. Então, há várias discussões em relação a isso. Passa para o próximo mapa, por favor. Olha, então tem várias outras usinas, não é só uma. E olha onde que está Chernobyl, já bem lá no limite, o que é hoje Ucrânia e a Rússia. Então, entendendo, a grande bronca da energia nuclear é como não deixar vazar, porque ela é fantástica. Ela é espetacular. Num espaço muito pequeno, você gera muita energia. E sem colocar na atmosfera poluentes. Essa é uma vantagem fantástica da energia nuclear. Sem eu colocar na atmosfera poluentes. Agora... O problema também são os resíduos dela, né? Mas já tem... É que a Chernobyl é uma usina de primeira geração. Hoje nós temos segunda, terceira, vai ser para a quarta geração, que são usinas que se reaproveita as varetas, abre aspas aí, as varetas
nucleares que é possível não gerar resíduos e elas são recicladas. Então, isso já é um bom avanço. Então, para compreendermos de maneira geral, todo aquele depósito que foi tão necessário para os resíduos, hoje já não já está praticamente eliminando isso. Só que você tem significativos. que modernizar a Claro, usina. lógico. Como o Brasil tem usina ainda de primeira geração. Tem que alterar isso, mudar. Há usinas, não dá para a gente... Porque se pegar o exemplo só de Chernobyl, a gente fala mal ao extremo. Porque são usinas de primeira geração. Evoluiu-se muito, mas muito nesse sentido. A ponto de você ter quase nada de resíduos, reaproveitar esses resíduos. Lembrando que o Brasil é um dos grandes reservatórios de urânio do planeta. Inclusive, há urânio no Paraná. Só que como ele está na natureza, solto, você precisa de toneladas de urânio para enriquecer um pouquinho ali que pode gerar energia nuclear. Kleber, coloca lá para nós o mapa de novo, por favor. O anterior. Mais um, por favor. Mais um. Porque mais tem um isso, isso. Europa. Se nós olharmos a Ucrânia, claro, ela está no leste europeu, né? Mas em termos, se nós voltamos no período, nossa, é uma posição que, de certa forma, coloca a Europa inteira em risco, assim como a Ásia. Sim. Tanto que no período houve toda uma preocupação com uma nuvem radioativa que poderia tanto vir para o lado da Europa Ocidental, e esse era o grande medo de toda a Europa Ocidental. Foi em torno ali de um mês de um pavor intenso na época por conta disso. Não, isso continua até hoje, porque durante a guerra você pode atingir outras usinas, né? Nessa guerra insana de todos os lados. Argumenta-se a Crimeia é da Rússia. Ok, não discuto isso, mas precisa da guerra? Isso é outro papo, né? É outro papo que gera mais 83,5 programas. 83,5. Você tem exatidão. 83,5 programas. Um número enorme. Existem esse número enorme. Chernobyl só é o nosso grande exemplo que a gente insiste. Você que está no terceiro ano precisa ver e debater. Assista com a família, né? Exatamente. Veja, vamos adiante no próximo mapa? Mais um, por favor. Mais um, vamos lá. Não, volta. Volta. Aqui, esse mesmo. Todas estas usinas hoje, você sabe dizer, Laércio, se elas são nesse nível 1 ou todas mais? São primeira geração. Todas são primeira geração. São usinas muito antigas, não foram reformuladas, né? Elas não têm usinas ali que tem uma segurança espetacular ao ponto de não vazar. Só que o risco é enorme, não dá para dar um tiro. E quais usinas hoje você colocaria como essas que já são de uma geração? A Alemanha... Os Estados Unidos têm já usinas de gerações mais avançadas. O próprio Japão já tem usinas mais avançadas, embora a Alemanha tenha prometido eliminar todas elas. Tenha prometido, mas teve que voltar, né, na sua fala e dizer, não vai dar, vou ter que continuar usando, por causa que a guerra comprometeu a energia na Alemanha. Continue conosco. Próximo bloco, vamos continuar conversando sobre a série Chernobyl, sobre a União Soviética e todos os envolvimentos, por exemplo, da Guerra Fria nesse contexto. Vamos seguindo adiante. Próximo bloco, hein? Olá, você está de volta no Eureka na TV, na nossa série Enem, aonde vamos discutir, como já comentei, todos os tipos de temas nas mais diferentes mídias, né, e cultura de maneira geral, justamente ajudando você que está se preparando para a prova do Enem, mas também para todo aquele, tentando atingir todo aquele que gosta dos mais variados temas que envolvam cinema, quadrinho, séries, a cultura de maneira geral, toda a produção cultural, música e aí vai, né? E nesse programa nós estamos conversando sobre a minissérie Chernobyl, falando sobre o desastre nuclear que significou Chernobyl para o mundo. Era o primeiro grande desastre nuclear que tínhamos nesse momento. Ah, claro, eu falei desastre. Não vamos considerar que as duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, sim, representaram um grande desastre, mas elas foram pensadas, elas foram executadas. Vamos provocar esse desastre. Né? Vamos provocar esse desastre. Vamos atirar essas duas bombas
em Hiroshima e Nagasaki. Né? Também numa grande demonstração de poder para os Estados Unidos. Né? Claro, determinou o fim da guerra, mas também havia uma preocupação nos Estados Unidos de se mostrar a grande potência que sairia, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Mas não durou muito tempo. Já ali, Laércio, por 1949, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já tinha a sua bomba nuclear, né? Por planos. Durante toda a Segunda Guerra tinha-se uma luta por isso, né? Exato, exato. Era a grande arma, a grande arma era o grande definitiva, desejo, né? O grande desejo de todos e tanto procurado por um lado e procurado por outro. E em 1949, já como eu falei, a União Soviética já tinha desenvolvido a sua bomba, né, já nas e mãos equilibrou de as forças, né? Equilibrou as forças. Claro, equilibra as forças. Tanto que, né, historiadores como Eric Hobsbawm colocam aí o início da Guerra Fria, da famosa Guerra Fria, né, com a contraposição entre Estados Unidos e União Soviética, mais uma luta por hegemonia do que qualquer outra coisa, né? Nenhum dos dois nunca pretendeu efetivamente levar uma guerra adiante, porque sabiam que era uma guerra nuclear no final das contas, mas coloca ali em torno de 1946, 47, principalmente a partir do chamado Plano Marshall, né? Mas, bom, Laércio, a série em si, ela retrata com maior fidelidade aquilo que aconteceu? Então, vamos pensar num histórico, né? Vamos lá. 6 de abril de 86, acontece o que na internet você vai ler aí como acidente. Não é um acidente, ponto. É um desastre ou um crime, né? Acidente, como é que um local que não pode ter. Aquilo ali, você não pode pensar em acidente em hipótese alguma. Não pode nem pensar. Você tem que, todo instante, se precaver. Se precaver, porque ele é fatal. É como dizer, eu vou entrar no avião, mas tem chance de ter um acidente. Não dá. Eu tenho que eliminar. Eu não posso pensar nisso. Não posso pensar nisso. Não entro no avião. A mesma coisa a questão da usina. Porque o dano é enorme. Além de transformar tudo ao seu redor em fantasma, cidade fantasma, como a gente falou, do local onde aconteceu todo o dano. Mas a série serve muito bem para que a geração atual... Porque, pensa, em 86, nenhum desses meninos e meninas que estão fazendo vestibular hoje, e do pessoal, uma parte que não está nos assistindo, estava nesse planeta, nesse momento, que nem assistindo. Não? Que nem eu? Tá bom. Eu também. Então, vamos pular essa parte aí dessa amnésia. A idade faz pensar nisso. Aí, olha só. Eles não estavam... Eu sou jovem há mais tempo, entendeu? Entendo. Eles não tinham como visualizar os anos 80, né? 86, você vai ter que imaginar que só vai acabar a União Soviética daí em 80, aliás, em 91 e em 89 cai o Muro de Berlim. Sim. Isso é um símbolo da derrocada de todo o sistema da Guerra Fria. Era outro mundo, né? Era outro planeta. Vivíamos a Guerra Fria, no momento que nós tínhamos toda a chance de... A gente via nos jornais, se você fizer uma busca de jornais da época, dos anos 80, dificilmente não aparecia uma manchete da possibilidade de explodir uma bomba atômica, de uma terceira guerra mundial. Isso era até um sensacionalismo de manchete a todo instante, que a gente se acostumou. Tanto é quando explode Chernobyl, a gente fica pensando, o que aconteceu realmente? Você me lembra até de uma série que nós podemos trazer para cá, importantíssima também, se você pensa na série de filmes, por exemplo, do 007. Sim, né? 007 Tanto vivia que logo lutando. depois da virada, né, você vai ter como que um reboot do 007 com Daniel Craig. Né? Aonde eles têm que repensar a própria série, por quê? Porque o 007 ele é um filhote da Guerra Fria. Sim. Né? Então toda a série tem que ser repensada. Então, quando nós estávamos dizendo, na verdade, um novo mundo mesmo, né? Quando se colocou, tá, alguns concordam, outros não concordam, e a gente pode até discutir isso. A ideia de uma nova ordem mundial era nesse sentido, de uma nova realidade para o planeta, né?
Eles tiveram, o 007 teve que se reinventar, né? A partir daí ele teve que ir atrás de outros conflitos. Ele foi através de conflitos da água, outros terroristas, mas não, porque durante os anos 80 nós não pensávamos assim nesse tipo de terrorismo. O terrorismo era completamente diferente. Então, o aluno precisa, quando a gente diz, você tem que assistir, você tem que ver, é para que você ganhe familiaridade com um tema que é muito longe de você, os anos 80. E quando você assistir, você precisa entender que é a Guerra Fria. E veja que os resquícios disso vêm hoje, tanto é pela série que tem uma produção do arqui-inimigo, ou dos arqui-inimigos da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é Reino Unido, Alemanha. A Alemanha era resultado disso, havia duas Alemanhas, né? E o Reino Unido, que vão fazer agora qual é a visão do Ocidente a respeito desse crime ou desse desastre que até hoje traz consequências, traz o medo de uma explosão. Pense, o Chico Buarque vai colocar esse medo de um dano nuclear numa de suas canções por causa de Angra dos Reis, né? Há uma usina no mar, talvez fique ruim para pescar. Essa frase singela, eu ia dizer ela agora, é né? dramática. Essa rima singela, né? Ela tem um significado intenso. Uma desgraça. Embora, por exemplo, onde está a nossa usina, ela também tem uma posição geográfica estratégica, porque ela está entre morros, né? As nossas usinas nucleares estão ali na Bahia, de Angra dos Reis. Ela está num morro de granito, no qual a onda nuclear, como é uma chamada onda pesada, ela não vai atravessar esse granito para vazar para outro lugar. Abre aspas, só mata o pessoal que está por ali. Por favor, abre aspas. Olha o tamanho da desgraça. Claro, se existe. Eu estou falando tudo isso com com ironia. Desastre limitado. Eu estou falando isso com ironia. O pessoal que está por ali. Eu estou falando isso com ironia e já sendo... Já falando com preocupação. Eu vou ter que te perguntar, só para fechar essa fala, porque vai ficar truncado. Claro. Depois de Brumadinho e Mariana e Brumadinho, pela ordem, eu perdi completamente a confiança nessa história de um alarme no caso de um desastre. Eu vou ter que te fazer uma pergunta. É um lugar bom para construir um resort? Olha, o lugar é ótimo. Eu só não sei se eu iria depois da usina, entendeu? O lugar é bom. O lugar é perfeito. Mas eu me preocupa depois da usina quando eu penso em Mariana e Brumadinho. É sério. Como turista, e quando eu estive uma vez na minha vida em Angra dos Reis, na época eu cheguei com uma preocupação, hoje eu chegaria com umas 83 preocupações. 0,5 por causa de Mariana e Brumadinho. Sim, sem sombra de dúvida, né? Mas, Kleber, coloca aí para nós a última imagem, faz favor. Mais uma. Nós temos aqui a questão mais emblemática, né? Que é aqueles entre alguns, digamos, vamos colocar alguns destemidos, né? Que tentaram solucionar o problema e se enfiaram meio que até numa missão suicida, né? De conseguir desligar, fechar certas chaves que eram necessárias e tal, e demonstra todo o horror que traz para o ser humano, né, a radioatividade, a destruição, né, que nós só tínhamos visto antes em Hiroshima e Nagasaki, né? Porque quando nós tivemos a destruição de Hiroshima e Nagasaki, depois a guerra termina e que vão chegar as equipes médicas e começar a ver todos os resultados no corpo humano, na figura humana da radiação. E questões de queimadura das mais diferentes, leucemia e tudo mais que vão surgir nas pessoas e que, diga-se passagem, os médicos não sabiam tratar. Olha só, eles estavam mais observando num grande laboratório, digamos assim, do que efetivamente sabendo como tratar tudo aquilo que estava surgindo nas pessoas. Só você busca também na internet quantas vezes chegou-se avião vindo da Ucrânia trazendo crianças já 2 décadas depois dessa desgraça que vieram tratar o câncer aqui em Curitiba. Verdade. Curitiba foi um polo que recebeu
pessoas para o tratamento dos efeitos colaterais desses danos, que até hoje permanece. Você busque lá, nós deveríamos até ter colocado aqui, mas eu esqueci de colocar uma imagem de avião chegando com um número enorme de pessoas que vieram fazer o tratamento no Paraná, em Curitiba, dos efeitos colaterais lá de 86. Olha, não é um acidente que acontece hoje e ele para. Ele fica por décadas. E só, aí, usando uma parte para fechar, essa última imagem que a gente mostrou ali do cara todo queimado, é uma forma que os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha estão usando também para igualar ou para empatar com aquelas imagens daquelas crianças mortas e todas queimadas em Nagasaki e Hiroshima. Exatamente. Tudo isso você precisa ver, sem preconceito. E diga-se de passagem, né? Até hoje, tanto os Estados Unidos quanto o Japão não fornecem muitos números a respeito de pessoas que ainda têm leucemia, diversos outros tipos de câncer, pessoas que estão lá com problemas de saúde ainda por conta da radiação. Sim. Que foi afetando diferentes gerações e que ainda, de uma certa forma, está na região. Por quê? Porque as duas cidades, tanto Hiroshima quanto Nagasaki, foram reconstruídas no mesmo lugar. Sim. Né? Perfeito. Então, fechamos a conta. Acho que demos o recado. Damos o recado. Né? Você já tem um bom compromisso para pensar no seu vestiba, que é a série. Faça uma maratona. Assista toda a série. E voltaremos no próximo programa, também no Eureka Série Enem, discutindo os mais diferentes tipos de temas voltados à cultura de maneira geral. Um abraço, até lá, tchau, tchau.